Então eu montei uma conversa aqui de como é que a gente poderia estruturar o nosso aprendizado. Na minha crença, uma empresa, uma equipe, nós, pessoas, né, nossa individualidade, a gente está aqui para aprender. E talvez a primeira grande lição que a gente tem que ter na vida é como é que a gente aprende. E talvez seja a coisa mais difícil da gente descobrir é como é que a gente aprende. Fica se debatendo e forçando, eu tenho que aprender a ler, eu tenho que aprender a ler, e talvez não, talvez seja uma pessoa que aprende de outro jeito e poderia maximizar de outras formas, né? E aí eu trouxe pra gente algumas reflexões, assim, que eu acho que quando a gente começa a falar de assuntos como PDI, não a ferramenta de integração lá, mas o plano de desenvolvimento individual, tem um pessoal que eu acompanho lá, o Alex Bretas, o Conrado, eles têm usado um termo agora que eles chamam de percurso de desenvolvimento infinito, né? Que é uma outra forma de olhar, porque se a gente sempre vai ter que aprender e sempre vai estar aprendendo, né? A questão é o que está envolvido nessa história. Então, para mim, a primeira coisa sobre como que a gente aprende é tentar lembrar um pouco de que recursos estão disponíveis, né? Então, eu já comentei isso em outras conversas, mas gosto de trazer de novo. Assim, a gente vai ter conteúdos que vão estar disponíveis em aplicativos de streaming, em YouTubes e sites e coisas que a gente pode, né, ler, ver, qualquer coisa do tipo. Conteúdos estão lá soltos, né? E o grande trabalho de aprender com conteúdos tem a ver com a curadoria que a gente faz desses conteúdos. Que autores eu vou usar de referência, que pessoas eu vou usar de base para poder aprender algo e por aí vai. Uma outra forma de sair da questão do conteúdo ou das teorias é a gente construir experiências. A construção de uma experiência pode ser algum desafio que a gente se propõe a fazer, né? Tipo, sei lá, o Antônio corre, domingo lá ele dá aquela corrida mais longa dele, porque tem a meia maratona lá que ele quer fazer e que deve estar, não sei quando é que é, no mês, outubro. Então ele está lá no plano dele buscando para chegar lá. Então o alvo dele é outubro, o que ele faz durante a semana é um caminho para lá. Então às vezes datas podem ser interessantes para a gente criar restrição, né? Então eu tenho uma restrição, eu vou utilizar aquilo ali para acontecer. O legal das datas é quando a gente consegue algo que seja não negociável, né? Então, por exemplo, uma corrida, naquele domingo tal eu vou correr tantos quilômetros. Tu pode acordar naquele domingo e não tá afim, ou tá chovendo. Agora é diferente quando tu tem que ir para algum lugar, comprar uma passagem e se deslocar até lá, estar lá, é meio que tu tira as opções de não fazer a coisa, né? Então, eu costumo, quando eu crio experiências para mim, fazê-las de um jeito não negociável. Então, por exemplo, a coisa do malhar e academia, eu fiz um plano anual para doer. Porque eu vou... Não, mas é que tá, eu tô num momento de atravessar rio com um sorrisal na mão e ele não dissolver, então tô aprendendo a ser pão duro nas coisas assim, então eu tô fazendo valer. Eu fiz o cálculo de quanto custa cada dia se eu for na academia, pelo menos 5 dias na semana. Então, eu tenho um cálculo que eu faço de quanto está custando o dia da academia. Eu tenho que baixar ele ao máximo, entendeu? Então, eu tenho criado rotinas para... Então, de novo, é um jogo. Eu criei um jogo dentro da minha cabeça, um jogo de dinheiros, é custos. Eu tenho que conseguir reduzir. Isso me faz querer ir na academia, por exemplo. Então, essa vivência de experiência pode ser isso, pode ser criar um projeto paralelo, pode ser dentro da própria empresa, criar uma iniciativa para poder apoiar outras pessoas. Então tem várias opções que a gente, às vezes também por outras restrições. A gente já teve momentos dentro do contexto da eMove onde era zerada a possibilidade de gastar algum dinheiro em relação a evento, treinamento, qualquer coisa do tipo. Tá aí, não vamos fazer nada? Não, vamos criar coisas internas. Teve uma época que a gente tinha um monte de iniciativa de plano de estudo, treinar, fazer curso interno, fazer eventos. A gente usava... O Emerson vai lembrar desse aí, a câmerazinha que gravava só 7 minutos. Então, eu tinha que ser Lightning Talk de 5 minutos, não era porque era charme, era porque não gravava mais que 5 minutos a câmera, então nós tínhamos que correr para fazer a palestra no negócio. Então, era usando a restrição para ir brincando dentro das situações, né?
A outra coisa do aprender tem a ver com pessoas. Pessoas nos motivam ou nos desmotivam, mas às vezes pessoas servem como caminhos para a gente chegar num conteúdo mais rápido ou sair daquele 0 para o 1 em alguma coisa. Então, quem são essas pessoas dentro da tua jornada? E às vezes é tão simples quanto, pá, tu sabe tal coisa, tu podia me dar uma ajuda aqui para começar a fazer algo. E aí começar com isso, assim. Então, e independente do assunto, né? E às vezes aquela coisa que está muito longe da gente, é a gente, daqui a pouco, mandar uma mensagem e formalizar o não, né? Às vezes a gente perde a chance de pedir uma ajuda e quando vê o cara te responde, pô, o cara respondeu. E aí quando tu vê, tu é amigo de uma pessoa que tu nunca imaginou que tu ia ser conhecido e tal, né? Então tem um exemplo, tem um autor que eu gosto muito chamado Derek Sivers. E um dia eu mandei uma mensagem pro cara e ele respondeu. Aí eu mandei de novo, e ele respondeu de novo. E aí é um cara que eu mantenho o contato. E ele começou a fazer os livros dele em português e eu sou um dos revisores dos livros em português. Então, tipo, do nada, porque o cara trocava ideia contigo e de repente tu tá ali trocando ideia com o cara e tá ali, acessível, né? A mesma coisa, um dia, putz, eu gosto muito de Vander Wilden, né? E aí eu queria levar minha filha para um show do Vander Wilden, mas porra, show do Vander Wilden num lugar tal, com bebida, cigarro, etc. Eu falei, não vai rolar. Tá, mas será que o Vander faria um show? Quanto será que custa um show do Vander? E aí eu criei uma experiência. Eu tenho uma empresa de treinamento e ela estaria completando 20 anos, sei lá, ou 15 anos, sabe quanto é que era na época. Ninguém comemorava essa data. Mas eu fui lá e falei, porra, eu vou comemorar essa data. O que eu vou fazer? Show do Vander! E aí eu fui lá e criei uma experiência lá para ter uma noite de palestras e bate-papos e tal. E pum, tava lá o Vander Wilner dando o showzinho dele lá. E minha filha sentada no meu colo assistindo o show do Vander. Então, eu sempre fico pensando em um desafio, um projeto, uma coisa de como é que eu conecto essas histórias, assim, né? E pessoas te motivam, né? E é muito isso que eu tenho a minha frase, minha tagline, assim, de redes sociais é I see great people, né? Então tem o I see dead people, né? I see great people. Então eu sempre tento, e essa é uma coisa que eu curto, assim, uma pena a gente não ter descoberto o violino antes. Agora a gente tem que achar uma música para tocar violino junto na banda, mas, né? Mas eu curto muito conhecer o lado B das pessoas. A coisa que está ali, que não está tanto na superfície, mas que aquilo ali às vezes é o que motiva a pessoa a fazer as coisas acontecerem, assim, né? Então são situações relevantes, assim. A outra de aprendizado tem a ver com redes. Quais são as redes que a gente se conecta, onde eu posso buscar conhecimento? Quais são as redes que eu construo para poder montar esse conhecimento? E aí a gente sai do 1 para 1 e vai do 1 para N. E daí esse 1 para N pode virar N para N, porque daí essas pessoas também podem se apoiar, né? Então essa é uma coisa que é conectada. Quando a gente fala de plano de desenvolvimento, e ele está num contexto organizacional, muitas vezes as pessoas tipo, ficam esperando que a empresa dite o que eu aprendo, o que eu tenho que aprender, me diz aí o que eu tenho que aprender. E é uma visão muito rasa, para mim, em relação a quem comanda o quê, né? É tipo, cada um de nós comanda o nosso aprendizado. A empresa é um meio disso. Existe uma troca financeira entre o nosso tempo e o dinheiro que a empresa nos fornece por esse tempo, né? Mas tu enxerga coisas que a empresa deveria saber fazer melhor do que ela faz hoje, né? E tu pode propor um aprendizado para ajudar ela a chegar num outro passo. Então eu acho que é aí que a coisa começa a girar, sabe? Então quando conecta pessoas, os conteúdos, as experiências e tal, as redes, é a gente poder criar esse fluxo, assim. Tá, mas e se a empresa não tiver uma visão? Pô, então a gente tem que criar uma visão. Qualquer que seja, mínima que seja, né? Míope, mas ela tem que ter alguma visão, algum norte, alguma coisa que nos ajude a seguir em frente, que seja, né? Então, que pode ser justamente isso. Cara, qual é o nosso foco agora? Cara, sobreviver. Ah, tá. Então tá bom. Então vamos ver o que a gente faz para economizar, para, né, gerar economia, para fazer tal coisa, para conseguir movimentar a galera internamente com o que a gente tem. De novo, restrições ajudam a gente a determinar alguma coisa, né? O que eu vejo do lado das empresas também é que elas forneçam espaço para essas coisas. Então, quanto tempo a empresa está te dando para tu poder estudar um determinado assunto, né? O que formalmente ela diz, mas o que na prática está acontecendo. Então, as lutas, para mim, elas estão nesse jogo, né? Tipo, a empresa diz que eu posso estudar, mas, cara, não tenho tempo para estudar, porque eu estou sempre atolado de trabalho. Pô, tenho que trabalhar nisso, para poder criar tempo, para poder ter esse espaço dentro da empresa, né?
tem aquelas frases clássicas, né, de os empreendedores de palco, né, do tipo, o que tu faz nas madrugadas, o que tu escolhe fazer no sábado e domingo de manhã, né, tipo, vários momentos da minha vida eu tava lá, acordado, trabalhando por algum motivo que fosse e tal, mas, cara, tu também deveria ser capaz de não fazer nada. A gente deveria ser capaz de não fazer nada. Então, dentro do teu processo também de aprendizagem, é como é que tu aprende a ter espaço pro nada. Porque o não fazer nada, às vezes, é visto como, o cara é vagabundo, o cara passa o sábado inteiro sem fazer nada lá. E às vezes é isso, tu tem aquele teu tempo pra ti, calmo, tranquilo, né? Que não é nem ir pra academia, nem fazer nada, eu quero ficar parado, eu não quero não fazer nada. E às vezes isso é muito difícil, porque tem às vezes o nosso jogo interno dizendo, não, cara, tu tem que te movimentar, tu tem que estar fazendo alguma coisa. E às vezes não, às vezes é um momento que, cara, nesse trimestre eu não quero, eu quero ficar quieto, eu quero ver novela. E aí, beleza, eu não quero fazer nada, tanto faz. Mas a gente poder olhar para isso também e ver tanto esse pensamento de tempo da empresa, mas o tempo nosso, o tempo para a gente, né? Quanto que eu vou me dedicar de tempo para uma coisa? Eu deveria me dedicar 20 horas na semana. Tá bom, mas tu tem 2. Aí tu vai escolher não fazer ou tu vai aproveitar essas 2 horas da melhor forma possível? Então, como é que a gente brinca com isso, né? O PDI, né, o tal do Plano de Desenvolvimento, ele tem que ter um cuidado bastante forte da gente dissociar ele do aprender e do que acontece se eu aprendi. Né? Muitas empresas acabam criando uma estrutura onde, se eu aprendi, eu tenho que ser recompensado pelo que eu aprendi. É como, não, eu fiz tal tarefa, me dá minha mesada, eu fiz tal tarefa, me dá meu prêmio. E a gente tem que conseguir dissociar isso. Eu aprendi porque eu quero aprender, porque eu tenho um plano de aprender aquilo ali, de praticar aquilo ali, de saber mais daquilo ali. A valorização financeira ela vai acontecer por vários fatores, esse pode ser um deles. Mas ela não deveria ser, eu não deveria viver minha vida baseado nisso. Eu já trabalhei com pessoas que faziam alguma coisa acontecer e me olhavam e diziam, e aí, podemos falar daquele aumento? Cara, tipo, não é um problema a gente trazer isso. Mas quando isso vira a tua única forma de operar, sinceramente, melhor trabalhar para alguém por hora e daí tu faz teu lance, entendeu? E tá tudo certo. Mas a lógica, muitas vezes, de troca financeira, tempo, disponibilidade, descanso, espaço para crescimento, em várias variáveis que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, né? Então, o plano de desenvolver, ele deveria estar olhando para múltiplos aspectos, né? Obviamente a gente sabe, às vezes tu quer pagar uns boletos mais caros na vida, tu vai precisar de mais dinheiro e daí, né, a gente vai acabar buscando estratégias para isso também, né? Então tudo bem. Um plano de desenvolvimento ele vai responder perguntas. O que a gente quer aprender, como que eu quero aprender, até quando eu quero aprender, quem vai me ajudar, por que eu quero aprender, aonde que eu vou aprender, quais contextos. A gente pode ir trabalhando essas várias perguntas, né? E isso tu vai aprender uma coisa muito bem, ou se tu aprender várias coisas de forma rasa, também pode estar no teu plano. Às vezes tu pode estar no momento de provas de conceito, e aí a gente vai estar olhando para isso. Então, é tudo um jogo, né? E lembrar que quando a gente fala de aprendizado, é a gente se responsabilizar por esse aprendizado. E o certo ou não aconteceu ou aconteceu, está atrelado ao teu esforço de buscar aquilo ali, né? Então, eu já muitas vezes terceirizei o não aconteceu, né? Não aconteceu, porque tu vê, cara, fim de semana choveu, bebi no dia anterior, né? Então, o que eu podia fazer? Várias vezes eu dizia, brincava com frases parecidas com essas, assim, para achar uma desculpa, né? Por que eu não fiz alguma coisa. Mas o conseguir ou não conseguir, ele é menos relevante para mim de como eu vivi a jornada do tentar conseguir. Então, por exemplo, cara, se eu estou me esforçando, fazendo a minha jornada, estudando, praticando, fazendo, e o resultado não está vindo, para mim tem ajuste, óbvio, né? A gente quer que dê certo, mas eu sei que eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Talvez eu tenha que fazer melhor ou diferente, mas eu não estou quieto. Eu não estou esperando, acho que tu estava pensando em fazer isso, toma. Né? A gente não está vivendo essa vida, assim. E eu acho que a gente ter essa consciência, né? De novo, restrições. Sempre viver restrições. Eu não vou ter tempo suficiente, eu não vou ter o dinheiro suficiente para fazer lá, eu adoraria fazer a capacitação X lá e tudo mais,
uma imersão de 3 meses no lugar, não vai rolar. Não vai rolar. Entendeu? Estando no clube dos pais, que no meu caso ainda que sou o que mais fica ali no cuidado com os filhos no dia a dia, não vou ficar em imersão, droga nenhuma, entendeu? Vai ter que achar outro plano para isso, não vai rolar. Né? Então, como é que a gente se organiza para, dentro das restrições que eu coloco para mim, né? Pô, vai ter um programa lá na universidade tal, que tu vai lá e fica 6 semanas, não vai rolar, cara, não vai rolar. Se fosse um camp de basquete, talvez até pensaria a respeito de uma coisa assim, mas não vai rolar. Né? São escolhas. Pô, mas olha o que tu tá perdendo. Eu falei, eu sei, mas olha que se eu for, o que eu vou perder? Então, essa gangorra é uma escolha, assim, pra gente, né? E para fechar, vem esse pensamento, assim, tá, e agora? Então, eu vou semana que vem, amanhã, depois vou sentar, vou montar meu plano para me desenvolver, né? Lembrar que tu tá no centro, não a empresa. A empresa é uma parte do teu plano de desenvolvimento, ela te ajuda a alcançar o que tu quer alcançar, né? E isso pode acontecer de mudanças, cara, eu quero fazer mais tal coisa, eu não quero fazer menos disso, quero fazer mais daquilo, me ajuda a projetos para que me ajudem a caminhar mais para lá, pô, vamos buscar isso, né? E quando tu te coloca no centro, tu tem que sair do modelo de comando e controle, tu não pode ficar esperando a empresa pode te dar sinais, cara, seria importante tu dar conta de tal coisa, né? Mas às vezes não vai vir tão claro isso, e aí que vem o modelo de discutir, não com uma fonte de informação, mas com várias. Cara, o que tu acha que eu posso, o que tu vê, o que tu acha que pode ser legal para mim, eu tô pensando para cá, o que tu tem de informação? Constituir a tua ideia de quais são os caminhos possíveis, né? E agir. Acho que tem na ferramenta lá que a gente usa quando tu seleciona lá, tipo, expectativas desalinhadas, né? Quando tu responde isso no pensamento da semana, automaticamente tu tinha que causar uma reunião com alguém. Por quê? Por que eu estou pensando isso? O que eu não estou vendo? Entendeu? E não espera próximo. Não, cara, se tu tá angustiado, sexta-feira respondendo o troço, eu não estou vendo. Segunda-feira resolve esse problema, entendeu? Então, a gente olhar para isso e ver como tratar, né? E esse pensamento de cadências. Não, toda semana eu tenho que... Não sei se é toda semana. Né? Às vezes tu pode ter tomado Eu brinco, né? Quando eu tenho umas conversas assim que vêm verdades, né? Eu brinco que eu tomo um soco no estômago, né? Que ele te deixa sem ar, né? E às vezes tu demora 1 mês para recuperar do soco no estômago, né? Então, às vezes tu não vai... não, semana que vem falamos de novo. Não, peraí. Deixa eu respirar de novo aqui, viver um pouco, depois a gente volta. Depois eu volto aqui, a gente conversa mais e tal. Então, enxergar que cadências são essas. E nesse processo, né, nessa estrutura que tu tem para trabalhar, eu acho, assim, para mim, funciona muito ter um log. Então, para cada projeto que eu tenho um log. Eu tenho um lugar onde eu vou escrevendo coisas, insights, coisas que eu vou detectando ao longo do tempo, assim. E de tempos em tempos eu dou uma volta lá e vejo, cara, o que foi que eu vi aqui? Pô, por que eu troquei o caminho para cá? Acho que eu vou voltar para cá e vou vir de novo. Então, como se tu pudesse ter um movimento do teu percurso, né? E o que tu está percorrendo e o que... eu tinha 4 caminhos para ir, mas eu vim para cá. Quais eram esses outros aqui? O que tu escolheu não fazer? Por que tu não foi lá? Porque eu preciso de mais tempo, ou agora não vai ser depois. São teus... Salvo no arquivo TXT que vai pro Dropbox. Normalmente está lá. Mas são essas coisas, dos insights, e constituindo isso. E às vezes o insight ele não vem do que está sendo documentado, ele vem das junções, né? Eu tenho uma brincadeira que eu uso para me concentrar que eu chamo de Songdoro, né? O Songdoro é uma mistura de Pomodoro, que é a coisa dos tempos lá dos tomates e tal. É uma mistura de Power Songs, que é um conceito que tem do Nike Running. Uma época, nem sei se tem mais, mas uma época do Nike Running tu durante corria com o telefone grudado em ti de algum jeito. E aí quando chegava numa distância, o appzinho falava pra ti, tap now for a power song. E daí tu configurava músicas que te motivavam. Então normalmente eram músicas quando faltava tipo meio quilômetro para terminar o teu percurso e tal. E aí tu batia ali, trocava pra aquela música, e daí tu saía correndo enlouquecido e tal. E aí tinha essa coisa, né? Minha irmã uma vez estava me contando da tal das power songs, eu falei, interessante.
E aí eu fiquei pensando em como que eu junto essas coisas, né? Porque eu usava a técnica do Pomodoro de madrugada. Só que quando a droga do sinalzinho tocava, para 2 da manhã, né, cara? E uma vez eu lembro que a porta abriu, assim, um olhar me olhou, assim, me atravessando e só fechou a porta de novo. Eu achei que era um sinal, tipo... E aí eu escolhi, tá, eu tenho que achar um outro jeito. E daí foi o esquema das playlists que me ajudava. Porque eu tinha esse jogo de estar ouvindo música, eu sabia que quando entrava em determinadas músicas, eu sabia que, essas músicas eu gosto muito, então elas são as power songs, quer dizer, tá acabando o tempo. E quando tocava música nada a ver com aquilo que estava acontecendo, que no Pomodoro tem a break song, né, que dá os 5 minutos ali para tu parar, aí eu sabia que acabou o tempo, daí eu tinha que parar de fazer o que eu estava fazendo, revisar e ir de novo. Às vezes era uma mistureba de coisas assim que eu ia vivendo. O disco do Ramones era com pouco tempo. Eu falei, pô, os Ramones tem pouco tempo, eu podia usar a música para isso. Então, 45 minutos, 27 minutos e tal, é perto de um Pomodoro, então de repente dá para fazer. Então, o insight ele vem disso, ele vem da junção de coisas que tu tá passando, né? Então, e por isso que eu acho que é importante documentar, porque tu vai juntando essas coisas e aí vem a ideia, ou talvez venha uma ideia, né, em relação a isso. E aceitar que dependendo do que está acontecendo ou quem está te ajudando, o apoio ele pode ser assíncrono, ele pode ser não simultâneo. Tu não precisa, mas a agenda está difícil. Escreve! Pede uma ajuda pro cara ali, entendeu? Então, porque às vezes tu esperar uma agenda, tipo, cara, eu tenho, mas vai ser daqui a tal tempo porque a semana encheu, né? Então, tem gente que tem tempo livre na semana. A minha semana costuma ser sempre a seguinte. A seguinte tá livre, dali a 2 tá solta, tá tranquilinha lá para marcar. Na semana é quase que impossível marcar alguma coisa. Alguém vai perder ou eu vou ter que deixar de fazer alguma coisa para dar conta de outra. E aí a gente conhecer o nosso tempo e não ficar frustrado. Pô, fiquei sem tempo essa semana. Não, tu escolheu ficar sem tempo. Né? Então, eu recebo muitas reclamações da minha agenda, o quanto que ela é bloqueada. Mas ela é para me proteger. Então, assim, se eu realmente precisar liberar tempo na agenda, tá lá, ele existe. Talvez eu deixe de ir na academia. Aceito, um dia, senão aumenta o custo. Mas é tudo um jogo, entendeu? Então, a gente conhecer o nosso tempo, conhecer as restrições, conhecer aquilo que a gente é bom e aquilo que a gente não é bom para nos apoiar em pessoas que têm aquele complemento pra gente. Isso, para mim, é o plano do desenvolvimento. Né? Então, a gente... talvez o ensinamento maior aqui seja traz para ti e aí a partir de ti tu vai. Não sei como ir, chama ajuda. E aí a gente começa a se desenvolver nisso, tá? Então esse é o que eu queria trazer para vocês. Valeu.